Nós chegamos. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse nosso encontro para falar da filosofia Ubuntu, né? Que é uma filosofia importantíssima do continente africano, África do Sul, né? E eu descobri que essa pauta era muito importante quando eu soube como essa filosofia é valorizada principalmente por pessoas que nem negras são, né? Elas valorizam muito essa filosofia, então eu entendi que eu precisava entender o que tinha por trás da filosofia Ubuntu, que faz tantas pessoas, que às vezes até são brancas, mas que dão um valor tremendo a esse conhecimento. Empresas falam sobre isso, escolas particulares aqui no Rio de Janeiro têm aula de filosofia Ubuntu. Só para vocês terem uma ideia, tem uma escola chamada Escola Americana, que ela está no Brasil inteiro, e eles têm aula de filosofia Ubuntu. Os alunos dessa escola têm essa aula. Uma escola que tem mensalidade de mais de R$ 5.000, dá aula de filosofia Ubuntu para os alunos, e, ao mesmo tempo, na escola pública, quando você fala sobre isso, tem escolas onde não é bem-vindo, né, esse conteúdo. Então, é muito importante que a gente entenda a importância disso. Bom, vamos lá. E aí vamos falar da filosofia Ubuntu, a importância dela para a vida pessoal, profissional, familiar e espiritual também. Gente, se tiver barulho de fundo, vocês me avisem, tá? Que tem um quintal aqui do lado. Ah, escola pública, isso, né? Agora que a escola começa a falar, porque a lei 10.639, ela é de 2003, né? Ou seja, essa lei está completando 20 anos. Então, depois de muita luta, de muita pressão, começa a chegar em sala de aula conhecimentos da ancestralidade africana por muita pressão de próprios movimentos negros, da classe educadora, do próprio sindicato também dos professores, e aí a gente consegue hoje, né, penetrar aí no ambiente escolar, mas a luta é grande, meu irmão. Eu mesmo sou do ensino público aqui do Rio de Janeiro e tenho muita dificuldade em levar esse conteúdo para a sala de aula. Bom, mas vamos lá. Me apresentando, coloquei aqui rapidinho uma mini bio, né? Eu sou pai do Apolo, e quando eu soube que eu ia ser pai, eu procurei outros pais pretos, né, para poder entender esse letramento racial das crianças e como falar também, né, da ancestralidade africana. E nesse movimento, vários outros pais pretos se juntaram a mim e nasceu um coletivo chamado Pais Pretos Presentes. E aí, através do meu filho, né, que se revelou no espectro autista, eu investigando meu filho descobri que eu também sou um homem autista, tenho TDAH, tenho dislexia, e aí eu uso as redes sociais, as plataformas para falar da neurodiversidade também, além do letramento racial. E o coletivo Pais Pretos, ele passou a ter uma equipe que fala de várias áreas, né? São 10 coordenações ao todo. Eu estou com a coordenação de educação, a Tainá, liderança, está em inglês aqui, porque eu usei isso aqui com uma empresa estrangeira para divulgar o nosso trabalho. O Valdemir Júnior é um psicólogo, fala da saúde mental. Magda Figueiredo está com a coordenação de educação parental. Luiz Jesus, assistência social. O Leandro Soares é um advogado, está com a área jurídica. O Ronan Lima fala de masculinidades. A Cíntia Santos, desenvolvimento pessoal, né? Coach, né, uma mentora incrível, e o Williams, né, meu irmão, que está aqui com a gente nessa noite, fala de comunicação, está com essa coordenação importantíssima. E aí a gente atende várias empresas, escolas, organizações, né, eu estou dando aula no Ministério Público também, de paternidades negras, e aí, no tempo vago, eu faço esse trabalho com as famílias, né, que a gente chama de educação social, né? Quando a gente pega uma pauta importante e leva para a sociedade. Tem gente que chama também de educação popular, que é quando você pega um tema que é muito elitizado, que poucos detêm, e leva para o povo, né? Gratuitamente. Eu uso a internet, porque a internet chega a mais pessoas, mas também falo sobre isso em universidades, escolas e organizações. E aí, gente, entrando nos princípios, né? Por que isso se tornou importante, falar sobre isso? Porque eu percebi uma resistência muito grande entre nós, pessoas pretas, de trabalharmos juntos. No coletivo, quando a gente nasceu, lá em 2018,
era muito difícil, havia uma concorrência muito grande entre nós mesmos, entre nós pais, a gente sempre querendo mostrar quem era melhor pai, quem era melhor que o outro. E eu percebi que havia algo que dificultava a união das pessoas pretas. Tentei entender o que era isso. E nessa busca, a gente percebeu que é justamente essa construção do racismo, que o Silvio de Almeida, no livro Racismo Estrutural, explica que o racismo é uma tecnologia que nos afasta. E ela deu tão certo que a gente acaba realmente evitando se unir, se conectar, aprender sobre as nossas origens. Então, a gente entendeu que era preciso um trabalho de letramento racial junto com um trabalho de aquilombamento, né, de acolhimento de pessoas pretas, de cultivo da ancestralidade africana. Então, o primeiro princípio dos 9 que a gente vai abordar hoje é o princípio que diz eu sou porque nós somos, né? Essa ideia de que a felicidade, o bem-estar individual, eles estão conectados ao bem-estar coletivo. Ou seja, não é possível, enquanto pessoa preta, você estar bem verdadeiramente sem você contribuir de alguma forma para o bem coletivo. Por isso que eu falei que dá para revolucionar a sua vida através da filosofia Ubuntu. Muitas pessoas, por exemplo, tentam resolver problemas existenciais, problemas de depressão, ansiedade, só com medicação e terapia. Mas, às vezes, gente, simplesmente alcançando outras pessoas através do que você sabe fazer, do que você pode fazer, ou do que você pode ajudar outras pessoas a fazerem, você acaba se encontrando, você acaba despertando o seu melhor e, dessa maneira, você descobre o sentido da vida. Isso é muito real. Tanto que no próprio trabalho do coletivo, eu descobri novas profissões que eu não tinha, por exemplo, né? A gente começou a ser convidado para falar de masculinidades, de paternidades, com escolas, com empresas, organizações. A gente passou a fazer trabalho de consultoria, trabalho de palestras, curadoria. E eu, antes do coletivo, eu era só professor. Agora eu atuo como palestrante, curador, consultor, olha só quanta coisa, né? Que eu não fazia antes. E hoje eu faço porque eu passei a atuar pela coletividade. Então, qual é o dever de casa que fica para cada um de vocês aqui desse primeiro princípio? Como eu posso contribuir para o bem-estar comunitário? Você deve se perguntar isso, você deve buscar entender como que você pode atuar diretamente ao bem-estar coletivo. E isso, gente, pode ser no campo profissional, pode ser no campo pessoal, pode ser no campo até mesmo parental, familiar. Porque às vezes você tem, por exemplo, um sobrinho que tem necessidades especiais e a tua irmã, o teu irmão, tem muita dificuldade de lidar, de tratar, de cuidar. Então, se você oferece uma tarde, por exemplo, de ficar com aquela criança, para que essa sua irmã, esse seu irmão tenha um tempo para estudar, para se dedicar, para fazer outra coisa, isso já é fazer diferença no mundo, já é mudar a realidade ao seu redor. Às vezes a gente pensa que esse princípio se refere necessariamente a fazer algo revolucionário, que vai mudar toda a sociedade, mas é justamente coisas pequenas que têm esse potencial. Tem um provérbio africano que diz o seguinte: pessoas simples, em lugares pouco importantes, são capazes de mudar o mundo. Esse provérbio é incrível, porque no coletivo eu tive essa experiência. Eu comecei procurando gente grande, pessoas pretas que tinham muitos seguidores, muita visibilidade para divulgar o nosso trabalho. E no final das contas, o que fez a gente crescer mais foram pessoas como vocês que estão aqui, né? Pessoas simples, que não são celebridades, que estão aí na TV, que são, sabe, gente reconhecida, gente notória, e são pessoas como vocês que fazem a diferença coletivamente. Então, se veja com o potencial que você realmente tem e não com o potencial que as pessoas projetam em vocês, né? Porque geralmente, na vida que a gente tem hoje, a gente tende a achar, por causa da mídia, que as pessoas mais relevantes, importantes, impactantes, são aquelas que têm visibilidade midiática, que estão na TV,
nas revistas, nas capas, mas isso não é verdade. Isso é um grande engano. Aliás, muito pelo contrário. Quem está na visibilidade, muitas vezes vive uma vida toda ela roteirizada, construída, programada, montada por agentes, por equipes de marketing. Então, tem gente que nem é realmente verdadeira em frente às câmeras. Então, é muito importante que a gente recupere o sentido, né, do que é real a partir da ótica ancestral africana. Por isso que esse princípio é tão importante. É preciso estar diretamente conectado ao bem-estar coletivo para que você seja pleno enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Não é possível, atenção, não é possível alcançar a plenitude pessoal sem contribuir diretamente para o bem-estar coletivo. E aí o coletivo aqui pode ser a sua família, pode ser a sua equipe de trabalho, pode ser um grupo de estudos que você tem, pode ser o seu departamento na sua empresa, você que vai determinar. Pode ser o Brasil inteiro, mas você que sabe, você que vai se entender olhando para dentro, identificando seus dons, suas aptidões, suas inclinações, você vai entender como você pode contribuir para o bem-estar coletivo. Então, a ideia aqui não é determinar quem, como, sabe, de que forma você vai agir. Isso é com você. A ideia aqui é simplesmente mostrar o que a ancestralidade africana aponta para que você alcance o seu melhor. E isso a ancestralidade faz. Tanto que eu tenho alcançado coisas que eu jamais imaginei alcançar nessa vida. Não só no campo material, mas principalmente nesse campo do impacto social, que eu acho que é o que tem de mais importante nessa vida. Bom, então é isso. Vamos logo para o princípio número 2, gente. Esse princípio, ele é fundamental. Ele diz o seguinte, ó. Partilha. Compartilhar recursos e conhecimentos com os outros é importantíssimo. Existe um verso de um livro chamado Tao Te Ching, né, da ancestralidade chinesa. E nesse livro, o Lao Tse, o autor, ele diz o seguinte, que todo acúmulo é para perda, né? E tem várias ancestralidades, digamos assim, que diz a mesma coisa. No budismo tibetano é dito a mesma coisa. Acabei de dar o exemplo da China. Na Índia, várias linhas dizem também que o acúmulo só serve para perda. Então, a sabedoria verdadeira, ela está na partilha, no compartilhar. Não tenham dúvidas com relação a isso. É por isso que quanto mais você partilha, mais você recebe. Já viu aquela frase? É dando que se recebe? Isso é verdade, sabe por quê? Porque o pessoal que é do empreendedorismo sabe disso, né? É um tema que eles estudam muito, chamado gatilho da reciprocidade. Quando você alcança alguém, essa pessoa se sente endividada com você. Então, ela quer te retribuir de alguma forma. E isso, gente, gera uma reação em cadeia. E aí você está sempre sendo beneficiado. E essa é uma das poucas regras, né, do universo, que elas estão ao nosso alcance, sem que a gente se esforce, né? Você faz alguma coisa por alguém, você já tem ali um crédito que vai voltar para você de alguma maneira. E isso vale para o bem e para o mal, porque fazer coisas ruins também aos outros gera reações negativas para você. Na ancestralidade védica, né, o povo védico da Índia, ele chama isso de karma, né, trabalho, que toda ação gera uma reação. Então, é bem por aí a ideia. Então, trazendo para cá, né, o nosso exemplo, no coletivo, eu aprendi muitas coisas, né, quando meu filho era bebê. E aí eu dava dicas no coletivo. Isso, Francisco de Assis, é verdade. Eu falava no coletivo, e ainda falo, sobre coisas que eu aprendi com a educação do meu filho. E aí, outros pais também compartilham o que eles aprendem com os próprios filhos. E nisso, todo dia a gente aprende algo sobre criação de filhos, casamento, vida marital, vida conjugal, cama compartilhada, educação, disciplina positiva, educação socioafetiva, né? A gente começa a aprender várias coisas
pela troca. Percebe como é fundamental você dar alguma coisa? Porque nesse dar, mesmo que seja o conhecimento que você adquire, você gera um fluxo de conhecimento que não termina mais. E as redes sociais estão aí também, né? Se você não tem uma fonte de renda que você gostaria de ter, é só você pesquisar na tua própria consciência, né? Qual é o saber que você tem que faria diferença na vida de várias pessoas. Gente, se você faz vídeos explicando esse conhecimento que você tem, você já tem aí uma fonte de renda. Você divulga isso numa plataforma dessas como Hotmart, Kiwify, tem vários aí, né? Coursera. Você já tem uma renda mensal a partir de um conhecimento que você tem, seja ele profissional, um conhecimento de vida, experiência, né, de vivência. Lembra que a gente estava falando que conhecimento não é só o acadêmico, mas o conhecimento que você adquire pela vivência também é fundamental e tão importante quanto aquele conhecimento que você tem um diploma e um certificado comprovando. Então, é muito importante que você leve isso a sério. Eu, por exemplo, sou professor de inglês e vou começar a divulgar coisas, né, sobre o conhecimento de inglês na internet para ter também uma renda extra, né? Eu já dou aula, mas nunca tive essa ideia, sabe, de fazer aulas específicas, por exemplo, entrevistas de emprego, fazer exames internacionais, como falar num restaurante, ou como elaborar um currículo em inglês, né? Então, se eu faço uma aula de 1 hora explicando como você faz um currículo que seja bem atraente para as empresas em inglês, e vendo essa aula, sei lá, por um preço, mesmo que seja um preço barato, por exemplo, R$19,90. Gente, imagina, 100 pessoas compram uma aula dessas. Olha só. E não é difícil você vender, porque o inglês, infelizmente, vocês sabiam que apenas 8% dos brasileiros são fluentes em inglês? Olha só o campo que tem aí, né, para vender, para crescer. Isso eu estou dando só um exemplo, né? Agora, se você sabe cozinhar, se você sabe falar bem em público, escrever redações, enfim, você pode pegar esse conhecimento, compartilhar, que é esse princípio aqui da partilha. Você partilha esse conhecimento e, a partir daí, você vai gerar um fluxo que isso pode gerar até uma renda para você. Mas esse princípio vai muito além do financeiro. Esse princípio está falando de transformar a sua vida. No meu caso, né, eu vou dar aqui o meu exemplo para poder exemplificar o que eu estou falando. Como eu comecei a falar sobre letramento racial do meu filho, instituições que me viram fazendo live no Instagram me chamaram para falar sobre letramento racial. E assim eu fui para o Ministério Público, eu fui para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fui para várias empresas, e através disso eu acabei adquirindo uma carreira como consultor étnico-racial, sabe? E eu não fiz faculdade de nada específico, né? Mas só que pela experiência e pela vivência, eu adquiri penetração no mercado que eu nem tinha conhecimento que existia. Percebe? Então, isso abre portas até profissionais para você. Então, não tenha essa visão embranquecida, essa visão colonial de reter, né? É meu, esse conhecimento é meu, eu não vou compartilhar. É claro que você não vai compartilhar tudo gratuitamente. Você pode compartilhar uma parte gratuitamente e outra parte você oferece em forma de conteúdo, em forma de curso, em forma de livro. Isso aí a sua imaginação vai te apontar, né, para onde você pode ir. Mas esse princípio é fundamental para a transformação de vidas de pessoas à tua volta. Perfeito? Deixa eu ver aqui no chat, que eu acho que alguém comentou alguma coisa. Ah, sim. É necessária outra inscrição para a aula da semana que vem? A aula da semana que vem eu vou divulgar ainda, né? Esse link da aula de hoje ficou aberto até semana que vem para que alguém que queira assistir a gravação que a gente está fazendo hoje possa, pelo mesmo link, acessar. Mas eu vou colocar um outro link no Simpla, tá? Divulgando a nossa próxima aula, porque a próxima aula não vai ser sobre o Ubuntu, vai ser sobre o Moja, né? Então, vai ser uma outra inscrição. Eu vou passar esse link, inclusive eu vou passar para vocês por e-mail,
né? Já que eu tenho e-mail de vocês, eu passo por e-mail, tá bom? Bom, vamos para o princípio 3, então? Se alguém tiver uma dúvida, a gente não esquece, hein? É só levantar a mão, porque a gente troca por aqui. Ó, o princípio 3, ele revolucionou o meu casamento. O meu casamento, ele cresceu muito por causa desse princípio, que é o seguinte, ó, preocupação e cuidado mútuos, a necessidade de se preocupar com o bem-estar dos outros e cuidar deles. Esse é um princípio que na nossa cultura do Brasil, ele não existe. Por quê? Porque quando você se preocupa com outra pessoa aqui, o que a pessoa diz normalmente? O que você quer saber da minha vida? Quer saber da minha vida? Vai, não? Né? Tem umas frases aqui no Rio de Janeiro assim, né? Eu sou vacinada, ninguém tem nada com a minha vida, as pessoas não gostam muito quando você se preocupa e está interessado em ajudar, em querer saber. Geralmente, as pessoas ficam ofendidas, né, quando você quer entender se pode ajudar alguém. É por isso que eu falei em decolonialidade no começo, porque a gente precisa romper com a cultura ocidental para a gente poder entender como que esse tipo de conhecimento pode revolucionar a nossa vida. Se a gente estiver com uma mente embranquecida, que entende que isso é intromissão, por exemplo, a gente não se abre para esse princípio do cuidado com o outro. A gente não se abre nem para cuidar e nem para receber o cuidado. Por isso que eu estou falando que isso revolucionou meu casamento, por quê? Porque eu era um homem que não era aberto a expor dificuldades minhas, né? E aí no coletivo, né, falando com outros homens que falavam das dificuldades dele no casamento, eu vi que era normal falar de coisas que não eram fáceis para mim, que eu tinha grande dificuldade. E aí comecei a fazer isso e, gente, foi muito importante para mim e tem sido até hoje, porque como todo homem faz, né, na cultura que diz que o homem tem que ser o quê? Forte, o homem tem que ser seguro, firme, a gente não expõe as fraquezas. E quando você não expõe, sabe o que acontece? A fraqueza some? Não, ela aumenta. Por quê? Porque você não trata aquela fraqueza, aquela dor, aquela dificuldade, você só esconde. E ela vai aumentando, a sua insegurança aumenta, e como a gente não fala sobre sentimentos, a gente acaba muitas vezes externando essas inseguranças através de comportamentos agressivos, violentos. Se vocês olharem as taxas de violência contra a mulher, os números são altíssimos. Feminicídio, abuso. Por que acontece isso? É porque o homem é agressivo, é abusivo? Não apenas, mas porque o homem não sabe falar sobre sentimentos, porque a nossa cultura ensina que o homem não chora, o homem não deve falar sobre o que sente. É por isso que esse cuidado mútuo um dos caminhos para a gente aprender a colocar para fora o que a gente sente, o que está incomodando a gente, o que a gente está tendo dificuldade de assimilar. E a gente chama isso, o nome chique, né, que se dá hoje para isso é vulnerabilidade consciente. Tem 3 nomes importantes nessa pauta aqui do princípio 3. Vulnerabilidade consciente, quando você se vulnerabiliza de propósito, você quer aprender a lidar com uma dificuldade sua. É muito importante, principalmente para nós homens, né, fazer isso. Que a nossa cultura, ela diz que o homem não deve fazer isso, que o homem que faz isso é menos homem. E para as mulheres também é importante, por quê? Porque o racismo, ele convence as mulheres, principalmente as mulheres negras, de que elas são guerreiras, que elas são mulheres fortes, que elas são descendentes de rainhas. E é verdade, são mesmo. Só que, muitas vezes, essas mulheres se fecham para colocar para fora as suas dores, né? Por causa desse fardo de ter que ser guerreira, esse fardo de ter que ser batalhadora, de ter que ser forte o tempo todo. E isso, inclusive, é uma das coisas que mais adoece pessoas pretas no Brasil, essa necessidade de performar que dá conta, né? De parecer que dá conta do recado. Perfeito? Podemos ir para o princípio número 4? Então, ó, é bem-estar e cuidado mútuos, tá bom? Olha só, a Daniela fez uma pergunta muito importante aqui.
por favor, explore um pouco mais essa questão e diferencie de vitimização. Gente, essa palavra vitimização, eu conheço muitas pessoas que condenam essa palavra, né, dizendo que não existe vitimização. Só que existe vitimização, sim. Mas só que a vitimização existe por uma razão genuína. E é isso que as pessoas muitas vezes não observam. Por exemplo, quando eu estava fazendo terapia com uma profissional branca, eu escutei da profissional que eu estava num processo de vitimização, dizendo que tudo era racismo, que era uma somatização minha, que eu estava somatizando. E aí eu percebi que aquela profissional não tinha letramento racial. E por isso eu estava falando aquilo. E aí, o que eu percebi também, né, que esse processo de vitimização, para que ele exista, você precisa de não ter acolhimento, ninguém te acolher, te ouvir. E você começa realmente, quando você não tem conhecimento, quando você não tem acesso a informações, você começa realmente a se sentir vítima de tudo e de todos. Por exemplo, eu conheço pessoas que saíram da universidade por entenderem que a universidade era um ambiente racista, pessoas pretas. E aí, como você faz esse movimento, você acaba colaborando para dificultar a tua própria emancipação. É um ambiente racista? É, mas você vai sair dele por isso? Se você não der conta das violências que estão ali, é genuíno você sair, porque você não vai ficar se violentando. Porém, o racismo, num país colonial como o Brasil, infelizmente, ele é a regra. E o Silvio de Almeida coloca isso no livro, que é um dos livros que vai estar na nossa referência, né, para aprofundamento, o livro Racismo Estrutural. Ele coloca que o racismo, ele não é uma falha de caráter, ele não é um defeito, ele é pensado, estruturado, organizado. Ele é uma tecnologia para deixar pessoas pretas no mesmo lugar social sem mobilidade. Então, sabendo disso, eu não posso, assim, achar aceitável para mim mesmo que eu tenha que sair de um espaço porque esse espaço está usando uma tecnologia para me expulsar dele, entende? Então, eu entendo de verdade pessoas que preferem sair desses ambientes de tão violento que são. Eu mesmo já tive vontade de sair até mesmo da escola, porque o primeiro racismo que eu sofri, eu tinha 7 anos de idade, né, quando o racismo me visitou na escola. Então, eu sei como é doloroso. Porém, se a gente entrar nesse processo de, a cada traço de microviolência ou violência racista que a gente identificar, a gente entender que a gente, por ser uma vítima, deve se ausentar, isso vai ser o plano do racismo dando certo. Percebem? Então, é violento permanecer nesses espaços? É, porém, eu não vejo um outro caminho de lutar sem que seja enfrentar essas dores diárias. É um processo doloroso, é violento e a gente precisa de tecnologias para lidar com isso. Uma delas é justamente esse princípio número 3, a preocupação e cuidado mútuos. Só que tem que ser preocupação e cuidado mútuos especificamente com a questão racial. E isso você só encontra com pessoas que têm letramento racial, ou que pelo menos estão fazendo esse movimento. É por isso que um coletivo como Pais Pretos Presentes, que é um coletivo que busca esse letramento racial e cultiva a ancestralidade africana, é tão importante. Porque existem muitas pessoas pretas sem letramento racial que, quando você procura essas pessoas para falar das suas dores com racismo, sabe o que ela vai dizer? Para de me vitimizar, para de mimimi, somos todos iguais. Não existe racismo no Brasil, você não vê ninguém sendo expulso de uma universidade por ser preto, você não vê ninguém sendo expulso de um restaurante. Esse apartheid não existe, isso era coisa da África do Sul, dos Estados Unidos, antes de 1930. No Brasil não tem isso. Aí vem essas falas. Por quê? Porque essas pessoas não têm letramento racial. Eu estou dizendo isso porque quando você estuda, por exemplo, Francis Fanon,
Você entende que existem vários tipos de violência racial, e a principal delas, na obra dele, que foi um psicanalista, é justamente a violência simbólica. E essa violência simbólica é terrível, porque ela não precisa de ninguém falando nada, não precisa de ninguém fazer nada, porque são símbolos. Por exemplo, você vai de casa até o trabalho, você passa por várias pessoas morando na rua. O Instituto Qualitest, ele diz que 85% da população de rua em São Paulo é de negros, pretos e pardos. Isso é um exemplo de violência simbólica, porque você recebe indiretamente a mensagem de que o teu lugar enquanto povo é morar nas ruas. Isso é agressão à tua autoimagem, agressão à tua psique, agressão à tua autoestima. E não é ninguém falando nada, nem fazendo nada. É só você indo de casa até o trabalho. Percebe como o letramento racial faz diferença? Né? E é isso que a Damiana colocou aqui. Esperam sempre mais de nós, mulheres negras. Temos que dar conta de tudo. Inclusive, os médicos, muitas vezes, nem dão anestesia para mulheres pretas em diversos procedimentos por causa desse racismo que diz que a mulher preta é forte, aguenta o trampo, dá conta. A minha esposa sofreu violência obstétrica na maternidade, no dia do nascimento do nosso filho. Isso é uma pauta muito séria mesmo. É um assunto assim que me traz até lembranças duras, né? Mas é justamente esse princípio número 3 que nos dá a chave para sair desse lugar. Que chave é essa? A palavra é aquilombamento. A gente precisa estar conectado a outras pessoas que passam pelas mesmas dores que nós. Aqui no caso, eu estou falando com pessoas pretas, é o aquilombamento. Se forem empresários, você precisa estar em grupos de empresários para entender as dores de outros empresários. Professores como eu, grupos de professores. Eu estou em vários deles. Essa é a lógica. Você buscar pessoas que passam pelos mesmos desafios que você, para que coletivamente vocês busquem soluções para as dores que vocês atravessam. Isso é uma tecnologia africana. Esse é o princípio número 3. Inclusive, eu criei uma empresa, gente, por causa desse princípio. O que aconteceu? Eu cursei inglês, né? Cursinho. E eu fui o único aluno preto durante anos. E aí eu vi que isso era uma dor para mim, ser o único preto em sala. E aí, assim que eu me formei, eu comecei a dar aulas de inglês com condições específicas, né, de acesso e permanência para a população preta, com descontos, com bolsa. E aí, até hoje, não me faltam alunos particulares por causa dessa iniciativa, dessa ideia que eu tive de empreendimento. Por causa desse princípio aqui, que é a necessidade de se preocupar com o bem-estar dos outros. Eu sei que para um aluno preto é horrível estar num lugar onde você é o único. Então, eu faço turmas, né, de pessoas pretas. É isso. É o que a Maura coloca aqui, pedir demissão de 2 trabalhos públicos depois de lutar exaustivamente. É uma dor. É doloroso. Você está o tempo todo guerreando. Ninguém merece isso. Isso adoece, inclusive. Além de racistas, os grupos eram corruptos. No último, denunciei, fiz outro concurso e pedi demissão. É justamente isso. A gente tem que entender até que ponto a nossa saúde mental nos permite permanecer num espaço. E aí é que está a linha, né? Que a gente decide até que ponto ficar. E aí que a gente define também o que é vitimismo e o que não é. Quem pode definir isso? Só você. Só nós podemos saber o que é vitimismo e o que não é nos nossos comportamentos. Vitimismo é aquilo que não me agride, não me ofende, e ainda assim eu fico olhando e focando aquilo o tempo todo, como se aquilo fosse me perseguir a ponto de poder me atingir. Se eu dou conta, eu não devo dar ênfase àquilo. Agora, se eu estou dando ênfase sem necessidade, aí realmente é um processo em que eu vou me vitimizando e isso gera um complexo enorme e às vezes até desnecessário. Agora, se isso está me agredindo, está me fazendo mal verdadeiramente, aí não é vitimização de maneira alguma.
Eu estou realmente me cuidando, porque eu estou entendendo que me faz mal e que eu preciso sair. Eu também abandonei o emprego público, né? Igual a irmã, né, Maura, que colocou aqui, porque me fazia muito mal estar naquele lugar, uma prefeitura que pagava bem. Eu me lembro que eu ganhava R$ 3.000 trabalhando um dia só da semana. E mesmo assim eu saí desse emprego porque estava muito danoso para mim. Perfeito? Gente, vamos para o princípio número 4. Ó, o número 4 é o seguinte. Ó, o Laureano foi agente comunitário da saúde e pude perceber que mulheres e homens pretos têm menos tempo em consultas médicas e unidade básica de saúde que são administradas por organizações sociais de saúde aqui em São Paulo. Maravilhoso esse comentário. Inclusive, tem um estudo que diz que, em média, o câncer de mama, ele acontece muito menos entre mulheres pretas do que em mulheres brancas. Eu não sabia disso. Mulheres brancas têm mais câncer de mama, muito mais do que mulheres pretas. Porém, mais mulheres pretas morrem de câncer de mama do que as brancas. Sabe por quê? Porque os médicos, que são em sua maioria brancos, racistas, não querem tocar a mulher preta, então não fazem o exame da mastectomia com o cuidado necessário. Eles tocam por alto, não tem nada não, tá tudo bem. E aí aquela mulher às vezes tem um nódulo que se desenvolve e aquela mulher tem um câncer. Agora, a branca não. Ele toca, examina com todo cuidado, identifica, faz o diagnóstico a tempo e ela consegue remover aquele nódulo, aquele problema, antes que ele se torne algo mais sério. Ou seja, as mulheres pretas morrem mais porque os médicos racistas tocam menos no corpo delas e examinam com menos cuidado. Olha só que doloroso, é uma verdade dura da realidade racial no Brasil. É muito difícil viver numa realidade assim. Princípio número 4. Solidariedade, a importância de se unir em prol de um objetivo comum. Gente, esse princípio, ele é muito importante porque quando você se manifesta sozinho contra um problema ou até mesmo em prol de um objetivo positivo, o seu peso ele é menor. Tem até aquela frase que diz, né, que uma andorinha só não faz verão. Então, qual é a joia escondida nesse princípio? Procure pessoas com objetivos parecidos aos seus. Se una a essas pessoas. Gente, eu tenho feito isso e, olha, eu tenho vivido oportunidades que eu jamais imaginei nessa vida. Semana passada, eu viajei para 4 estados diferentes por causa desse princípio aqui. Sabiam disso? 4 estados diferentes, porque eu me uni a pessoas que tinham objetivos parecidos e essas pessoas, elas me apresentaram oportunidades. Uma delas se chama Programa Ubuntu Vetor Brasil. Vou botar aqui no chat para todo mundo que é servidor público. Tá aqui, ó, Programa Ubuntu Vetor Brasil. O que é esse programa? É um programa de capacitação para servidores públicos pretos. E aí eu me uni a outros servidores, eles me apresentaram esse programa, eu entrei, fiz uma mentoria de 6 meses com eles, tive mais de 100 horas de mentorias, aulas, e isso me permitiu crescer muito profissionalmente. Tudo porque eu me juntei a outros servidores públicos pretos como eu. Olha só como é potente essa habilidade de se unir a outras pessoas. Eu dei um exemplo aqui profissional, mas antes eu dei um exemplo que não era profissional, lembra? Eu falei do coletivo Pais Pretos Presentes. Eu me juntei com outros pais como eu, que são pretos, e a gente tem descoberto várias coisas juntos. Formas de lidar com dificuldades, de empoderamento dos nossos filhos, formas de levar letramento racial para os filhos, formas de ajudar nossos filhos a terem orgulho da ancestralidade africana deles. Tudo isso a gente aprende coletivamente, juntos. Então, as redes sociais, gente, podem ajudar muito nisso. O Facebook tem vários grupos, por exemplo, de países.
Então, se você quer conhecer outras pessoas pretas que lutam contra o racismo e falam português como você, mas estão em outros países, é só você ir lá no Google, países africanos de língua portuguesa. Vai aparecer vários países. E aí, no Facebook, esses países têm grupo de interação mesmo. E você vai descobrir pessoas, organizações, que você pode se conectar com pessoas lá no continente africano. E daqui a pouco você vai estar fazendo trabalhos internacionais, gente, em prol da comunidade preta, em prol do antirracismo, do empoderamento. Tudo isso sem sair de casa, na internet. Eu estou falando isso porque isso é uma coisa que eu vivo hoje. Então, está ao seu alcance, não é difícil, não custa dinheiro, e você pode fazer simplesmente um movimento, né? Olha só. O programa, minha irmã, não, é uma parceria. O programa Ubuntu Vetor Brasil é uma parceria público-privada, tá bom? Eu acabei de vir de Recife, que foi a nossa imersão agora, foi incrível, muito aprendizado, conheci pessoas do Brasil inteiro. Eu estou, assim, encantado com esse programa, né? E assim como ele, tem vou botar aqui, ó, IDBR. O IDBR também é um instituto que tem mentorias para lideranças negras. Eu também fiz parte esse ano, cresci muito. E também por causa desse princípio número 4 aqui, de me unir a pessoas que têm o mesmo objetivo que eu. E alguém pode estar perguntando, Humberto, mas como que eu descubro pessoas que têm o mesmo objetivo que eu? Gente, as redes sociais estão aí. Tem grupo de WhatsApp. Você é professor como eu? Procura grupos de professores. Você é enfermeiro? Procura organizações de enfermeiros, coletivos de enfermeiro. Vou dar mais um exemplo, ó. Adultos no espectro. Eu descobri que eu sou autista e aí descobri grupos de adultos autistas como eu. A gente já fez encontro aqui no Rio de Janeiro, já descobri oportunidades de dar palestra através deles. Outra coisa que eu sou, empreendedor, né? Que eu falei que eu dou aula de inglês. Gente, semana que vem eu vou palestrar no Sebrae. Sabe por quê? Porque eu me uni a outros empreendedores em grupos do WhatsApp, grupos de afroempreendedores, e nesses grupos tinha alguém divulgando a mentoria do Sebrae. Eu me inscrevi, fui escolhido, aprendi a apresentar propostas, né, de palestras, e apresentei uma proposta para o Sebrae, fui escolhido e vou palestrar no dia 10, no Sebrae aqui do Rio de Janeiro. E sabe qual é o orçamento da palestra? Gente, eu não estou falando isso para me exibir, não, tá? É só para você entender como esse princípio é importante. Eles vão pagar R$ 8.500 pela palestra. Palestra de 1 hora. Tudo isso por causa de um grupo de WhatsApp. Percebe o que eu estou dizendo? Eu estou falando isso para você entender como esse princípio muda a sua vida, muda mesmo. Tem gente que não ganha R$ 8.500 em um ano, gente. Tem gente que recebe um salário mínimo, aí tem aqueles descontos, né? Não tem INSS e tal. Aí, no final das contas, a pessoa recebe mesmo uns 900, 800. Multiplica isso por 12 e não dá 8.500. A pessoa, em um ano, às vezes não ganha 8.500. Então, é muito importante se unir a outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E eu acabei de provar para você que dá para fazer isso sem gastar R$ 1. Em grupo de WhatsApp você consegue fazer isso. Acabei de dar meu exemplo no Sebrae. Então, procura se unir a quem tem o mesmo objetivo. E como é que você faz isso também? Listando os seus objetivos. Pega uma folha e escreve mesmo quais são os seus objetivos na vida. Quais são os meus? Lutar contra o racismo. Dar uma paternidade positiva para o meu filho. Ensinar inglês com um letramento racial para as pessoas. Falar de antirracismo. Ó, só falei de 4 objetivos meus. Para cada objetivo desse, eu consigo encontrar grupos na internet. Grupo de paternidade, grupos de letramento racial, grupo sobre a questão também do autismo que eu falei. E aí você, nesses grupos, conhece pessoas. E aí você faz o tal do networking. E aí surgem oportunidades profissionais para você.
Geralmente sai até um relacionamento aí, se você for solteiro, conhece até alguém que sai um casamento aí, gente. Esse princípio, ele tem uma chave que pode revolucionar a sua vida, esse princípio número 4 aqui. A importância de se unir em prol de um objetivo comum. Não esquece, esse aqui é um dos mais importantes dos princípios dos 9, né, que a gente vai tratar hoje. Procura pessoas com objetivos parecidos com os teus e se agarra a essas pessoas. Faz curso, faz mentoria, faz live nas redes sociais, mas se conecta com quem busca aquilo que você está buscando. Perfeito? Deixa eu ler o comentário da Cris. Fui vítima de racismo hospitalar no SUS, é terrível. Nossa, minha irmã, sinta-se abraçada. Eu sei como é isso. Eu estava com a minha esposa quando ela sofreu violência obstétrica, não é nada fácil. Nossa. As pessoas acham que a mulher preta procura o SUS para botar. É terrível, é terrível. É terrível. Eu até de ler, eu já me lembro que a gente passou na maternidade com a minha esposa e foi terrível também. O Denilson perguntou, professor, pele negra, máscaras brancas de Franz Fanon, revela o que para nós hoje? Nossa, que pergunta potente, meu irmão. Olha, e essa pergunta tem tudo a ver com o princípio número 4. Por quê? O que esse livro revela para a gente? Ele revela o seguinte, que numa sociedade onde a pessoa preta é simbolicamente inferior, ela precisa, sim, de recursos para dar conta da própria saúde mental. Ou seja, se você não fizer alguma coisa com intencionalidade para ter saúde mental, num país como o Brasil, ou qualquer outro país que tenha sido colônia e que tenha tido escravização do povo preto, se você não tiver um movimento consciente para combater o racismo, você necessariamente vai ter um adoecimento psíquico. Isso não é dúvida. Inclusive, Neuza Santos Souza, que escreveu Tornar-se Negro, era também uma psicanalista, uma estudiosa da mente humana como Franz Fanon, e se suicidou. Porque ela percebeu que ser da classe média, ter alcance social, crescer economicamente, não tirava da pessoa preta toda essa experiência dolorosa com racismo. Vocês estão vendo aí o Vini Júnior? A mansão do Vini Júnior, ela custa 4 milhões de reais, o jogador. E semana passada, ele sofreu racismo em campo. Pessoas imitando macaco, fazendo sons de macaco, ofendendo. Ou seja, o cara é milionário e isso não livra ele do racismo. Semana passada, o cantor Baco, conhecem o Baco, o Exu do blues, sofreu também racismo. Famoso, milhões de seguidores, rico, não adianta. Então, o que a gente faz? A gente precisa se munir de ferramentas para combater o racismo diário. Que ferramentas são essas? A primeira eu já falei, aquilombamento. Tem que caminhar junto com pessoas pretas para você ter repertório para lidar com isso. Sozinho, gente, é muito mais difícil, não tenham dúvida. Então, pertençam a coletivos, rodas de conversa, grupos de estudo, sabe? Coletivo, roda de conversa, grupo de estudo, mentorias, tem comunidade, né, na rede social, no Telegram tem, no Instagram, várias famílias, né? Família Quilombo, você tem, quem mais? Gente preta, né, que faz um trabalho, o Achove, né, educação, professor africano do Benin, que tem um trabalho incrível nas redes sociais. Quem mais? Tem aquele irmão também do Benin, como é o nome dele? O Abiolai, vocês conhecem, né? O Abiolai tem um trabalho lindo no Instagram. Gente, se é quilombe, não dá para ter saúde mental sem aquilombamento no Brasil. Eu acho que essa é a maior, assim, dica que eu poderia dar sobre o que o Fanon passa para a gente, sem dúvida alguma, né? É aquilombamento, fica um aquilombamento. E além do aquilombamento, tem outras coisas, tá?
Por exemplo, conhecer as leis que salvaguardam o direito da pessoa preta de zelar por si própria, né? Conhecer injúria racial, conhecer a lei do racismo. Se você for um servidor público, conhecer a lei do desacato ao servidor público, você tem que se munir de todo esse repertório para ser minimamente tolerado, respeitado na sociedade. Senão, essas microviolências que Fanon aborda, elas vão te apequenando e você vai adoecendo psiquicamente, tá bom? Bom, deixa eu correr aqui que eu já estou passando do tempo, né? Estou passando bastante do tempo, são 8h23. Vamos lá. Deixa eu ver o que falaram aqui. Damiana, o racismo estrutural é silencioso e está impregnado na nossa rotina, verdade. Porque entendemos que devemos estar naquele lugar. É isso aí, minha irmã. Por isso que a gente tem que ter intencionalidade para combater o racismo estrutural. O Alexandre colocou, ainda pensando nessa questão dos networks, algo que somos muito carentes, somos sim, inclusive por causa do racismo. Poderíamos recomendar algo parecido com mentoria de carreira, pensando em pessoas que têm muitos talentos e dons, porém não conseguem dar um lugar no operariado eurocêntrico? Nossa, tem muitos. Eu ofereço, mas eu não estou aqui para vender meu peixe. Mas quem mais? Tem uma irmã. Puxa, será que eu vou lembrar o nome dela? Caramba, ela está no meu Instagram. Eu fiz a mentoria dela e me ajudou muito. Poxa, eu não estou lembrando. É Maria Rita. Manda uma mensagem para mim no direct do Instagram, ou então manda um e-mail para mim. Vou deixar meu e-mail aqui nos comentários, no chat. E aí eu te mando o WhatsApp da Maria Rita. Ela é incrível, assim, é uma mentora fantástica. Eu cresci e cresço ainda muito com ela, porque eu gravei, né? Anotei muita coisa, e eu volto nas anotações e tem me ajudado muito a mentoria que eu fiz com ela. Ela é incrível. Maria Rita. Denilson, os episódios narrados por você, Humberto, sinalizam para o que Moreira, sim, denomina de microinsultos. Trata-se de uma espécie de microagressão que, como autor, se manifesta de forma como sentimento de superioridade, que faz com que uma pessoa se sente em relação à outra. Sim, exatamente, Moreira. E aí o Fanon também, o Fanon coloca até num lugar maior do que micro, né? Que ele fala que, como está no campo simbólico, ele alega que o Fanon ele é extremista, num certo sentido, né? Ele é radical, digamos assim. Por quê? Porque o Fanon ele chega num ponto de afirmar que o único jeito de você ter realmente saúde mental é você romper com toda a lógica colonial. E aí é difícil. Porque o que é isso? É romper mesmo. Eu não posso estar em lugares racistas, eu não posso ter amigos racistas, percebe, Hugo? Então, é a coisa mais forte, porque você vai ter que cortar na carne. Porque até pessoas pretas que reproduzem um discurso racista, você vai precisar ou se afastar ou educar essas pessoas. Então, o Fanon, ele pega pesado nessa questão, né? E, para mim, assim, isso é o que funciona melhor, mas eu não estou aqui para colocar regra na vida de ninguém, né? Mas eu não tenho amigos racistas, me relaciono com poucas pessoas brancas, mas é porque eu vi que para minha saúde mental era preciso, não tem jeito, né? Basicamente, eu me relaciono mais com pessoas brancas profissionalmente, né? Mas no campo pessoal, eu realmente não tenho, assim, círculo, né? Social, de estar ali entre amigos e tudo. Não é muito comum, porque senão você fica escutando comentários racistas, piadas que foram sem querer, querendo. E aí isso faz mal a você, isso te agride na tua autoimagem, na tua psique, na tua autoestima. Isso vai te fazer mal a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo também. Tá bom? Nossa, que legal, Andréia. Fico muito feliz. Eu tenho o livro do Fãs Fanon, gente. Eu posso passar para vocês junto com a bibliografia, tá bom? No Instagram, meu Instagram é esse aqui, ó, Baltar Humberto. Pronto.
Essa aula vai ficar gravada também, o chat vai junto, tá? Na gravação. Esse aqui é o meu arroba. Bom, vamos para o próximo princípio, que a gente já está aqui, ó. Eu estou na metade ainda, gente. Nossa, eu pensei que a gente ia dar conta em 1 hora, mas é muita pauta, isso aqui é muita coisa. Ó, o princípio número 5, ele é um dos princípios mais difíceis da gente dar conta. E quem explica isso é Bell Hooks. O texto em que ela fala sobre isso é o texto, vou botar aqui, ó, Vivendo de Amor. Esse é um dos textos mais difíceis de se ler. Não sei se você, para pessoas pretas, né, pelo menos. Por quê? Porque nesse texto, a Bell Hooks explica por que o amor é uma grande dor para pessoas pretas. Tanto dar amor como receber amor. É um texto difícil. Difícil mesmo. Por quê? Ela explica que existe algo chamado memória ancestral, que faz com que, por causa da escravização e pela memória que a gente tem da ruptura dos laços afetivos causados durante a época da escravização, a gente tem uma dificuldade muito grande em se doar e receber do outro a doação de si. Então, dar afeto e se deixar ser afetado é muito difícil para pessoas pretas. Ser amado talvez seja mais difícil até do que amar para uma pessoa preta. E isso está diretamente relacionado à experiência da escravização, à experiência do racismo que a gente sofre diariamente num país como o Brasil e a autoimagem danificada por ter vivido anos sob racismo. Gente, hoje, a neuroquímica explica que a gente tem várias substâncias inflamatórias no nosso organismo em excesso por conta da experiência do racismo. Por exemplo, a cortisona, né? Quando você está sob tensão, o teu organismo libera a cortisona e ela em excesso, ela gera processos inflamatórios. Então, isso é muito comum quando você está num shopping com segurança te seguindo, ou no mercado que o segurança acha que você vai roubar alguma coisa. Isso gera uma tensão em você. E se você não tem letramento racial para se blindar disso, você começa a se atacar sem saber, liberando toxinas, substâncias, hormônios que geram problemas para você. Então é muito sério viver num país racista. E aí isso afeta até a tua capacidade de amar e ser amado, porque você está sempre se sabendo alguém que está sendo perseguido. Você não se permite amar, não se permite ser amado, porque você é programado desde a infância para acreditar que o amor não é para você. O amor é para pessoas brancas. Se você for agora no Google Imagens e colocar assim, pai amoroso, só aparece pai branco, pai carinhoso, ou então mãe carinhosa, mãe afetuosa, mãe cúmplice, né? Uma coisa assim que indica essa ideia de cuidado, só aparece figuras de gente branca. Isso se chama racismo algorítmico. Por quê? O algoritmo é programado por pessoas brancas. E, obviamente, o viés delas passa no que elas produzem. Isso vai para a tecnologia também, vai para toda parte. Então, a gente cresce num ambiente totalmente hostil a quem nós somos. E é o letramento inicial que vai nos blindar diante disso. E por que eu falei no texto da Bell Hooks? Que ela explica que é preciso entender essa mecânica racista, né, que o Silvio de Almeida chama de tecnologia racista, para que você se permita dar lugar a amar e ser amado. Eu lembro que no início do meu relacionamento, eu sou casado há 5 anos, né? Essa semana agora a gente completou bodas de madeira, né, que são de 5 anos. E eu lembro que o nosso primeiro ano de casamento, ele foi quase todo nesse movimento de se curar das dores do racismo. Ela contava as experiências dolorosas que ela teve, eu contava as minhas.
A Tainá falava, eu falava, e a gente ia se curando. Porque não dá para amar, para se entregar, se você está todo ferido. Então, esse princípio 5, ele envolve movimentos muito difíceis de fazer. Inclusive, a terapia é uma grande aliada aqui. Não sei se vocês fazem terapia. Existem várias pessoas que oferecem tratamento gratuito ou a preços populares para pessoas pretas. Eu recomendo muito a terapia. Ah, lista de presença? Não, meu irmão, você tem acesso, tá bom, a todo o conteúdo por e-mail. Eu vou colocar uma listinha. Foi bom você perguntar. Eu vou colocar uma lista para saber quem quer receber esse nosso material de hoje, tá bom? Vou deixar essa lista aqui no chat. José Fernandes, tá bom. Eu já sei que você vai querer receber, né? Eu vou mandar para você o material. Tá ótimo, irmão. Bom trabalho. Obrigado pela presença. Vou te mandar esse material, tá bom? Já printei aqui a tela para não me esquecer de você. Tamo junto. Gente, a ideia dele foi boa, da lista de presença. Eu vou colocar uma listinha aqui só para saber quem vai querer receber o material. Pronto. Já fiz aqui no Google. E já vou colocar aqui já já. Pronto. Pois bem, esse princípio, ele tem uma questão muito difícil, né? Porque o amor, ele não é só chegar e amar, né? A gente tem que lidar com algumas dores, que são dores ancestrais, na verdade, não são dores de agora. E aí é que vem a grande dificuldade. Porque se a gente soubesse, né, como isso acontece, por que isso acontece, por que a gente tem essas dores, era fácil. A gente chegava lá e dava um jeito, né, de curar, de se curar e não precisar passar por isso mais. Só que não é tão simples assim, na verdade. Então, quem fala muito sobre isso é a Bell Hooks. Ela fala que a gente precisa buscar formas de se blindar desse racismo, entender o processo que nós vivenciamos, para que a gente possa, de fato, superar todas essas dores, né? Isso não é nada fácil. Para a gente fazer isso, é preciso, muitas vezes, um movimento coletivo, tá? Sozinho não dá, não. Tem um provérbio que diz o seguinte: uma pessoa através de outra pessoa. Gosto muito desse provérbio, porque isso não é verdade. Tem movimentos que sozinho a gente não vai conseguir dar conta. E, infelizmente, se não tiver esse contato com outras pessoas que estão também buscando essa cura do racismo, a gente não consegue sozinho abarcar. Tá? Então, esse princípio número 5 é um dos mais difíceis por isso, porque sozinho não tem muita chance de sucesso. Você precisa de terapia, grupo de apoio, roda de conversa, coletivo. Se você tiver uma família que dê espaço, né, para esse tipo de troca, é importante também. Ah, Andréia, maravilha. Vou emitir, Andréia, seu certificado. Botei aqui uma listinha de presença também para quem quiser esse material, tá bom? Então, gente, sozinho não dá conta. Então, grupos de apoio, rodas de conversa, coletivos, são muito importantes nesse sentido. Então, ó, a valorização do amor como um sentimento que une as pessoas. E aqui, amor, eu falei do meu casamento, mas amor aqui, gente, é amor, não é amor romântico, não, tá? É o amor como ato político. É o amor intencional. A Bell Hooks, ela chama esse amor de amor revolucionário. Tá bom? Certificado. Maravilha, José. O que é esse amor revolucionário? É o amor que se doa para que o outro alcance o seu melhor. Ou seja, você adquire, você toma para si a responsabilidade da emancipação racial, né, no caso, que a gente está abordando aqui, do outro. Mas não é só racial, emancipação profissional. Você quer ajudar o outro em todas as áreas possíveis.
Mas aqui, como a gente está falando de acolhimento de dores raciais, a gente foca no racial, mas isso vale para tudo, né? Inclusive, esse princípio 5, ele é muito difícil para se entender no Brasil, porque no Brasil a gente separa as áreas. Amor é para a família, amor é para os filhos. No trabalho, não. No trabalho, eu não vou amar ninguém. Na ancestralidade africana, isso não é verdade. O amor, ele é para todos. Amar, na verdade, é a única forma de você ser verdadeiro na concepção ancestral africana. Tem uma filosofia chamada Kindese. Já viram falar? A filosofia Kindese, ela defende o seguinte: não existe cuidado sem autocuidado. Ou seja, se você não está cuidado, você não tem capacidade de cuidar verdadeiramente. Isso é profundo, né? Se você não está cuidado, você não tem capacidade de cuidar verdadeiramente de alguém. Então você precisa estar se cuidando para você poder se doar minimamente a alguém. É por isso que os casamentos hoje, eles não vão para frente. Porque a pessoa entra querendo ser cuidado. Ela entra com uma lógica de receber e não com uma lógica de dar. E aí ela fica num processo quase que... Não tem outra palavra, não. Essa palavra é tão feia. Não queria usar, né? Não queria usar essa palavra. Mas não tem jeito. É uma ideia mesmo de sugar, né? Tipo sanguessuga, né? Parasita. Essa é a palavra. Não queria usar a palavra parasita, mas o parasita é isso, né? Quem estudou biologia sabe. O que é o parasita? Ele é aquele que tira a energia para viver do outro. Muitas pessoas entram nos relacionamentos com essa lógica do parasita. Eu vou extrair o máximo que eu puder para mim. Gente, com essa lógica, um casamento não sobrevive 1 ano. Não vai chegar, não vai dar. Porque o outro, para se doar, ele precisa estar com a sua energia também sendo renovada. E como que uma pessoa tem sua energia renovada? Recebendo cuidados. Quando você é cuidado, você se sente mais novo, energizado. Então é isso, né? Você precisa ser cuidado e você precisa cuidar ao mesmo tempo. É uma via de mão dupla. Eu cuido, eu recebo cuidado. Cuido e recebo. Se você conseguir fazer esse movimento no trabalho, na família, na vida conjugal, com os filhos, nossa, você vai viver prosperidade diariamente. Então, esse princípio número 5, ele é fundamental para que o Ubuntu seja uma verdade na sua vida. Daniela, e como você vê esse princípio em relações interraciais? Ainda temos o mito do branco salvador muito presente. Daniela, a relação interracial hoje, ela precisa do letramento racial dos dois, da pessoa negra e da pessoa branca. Por quê? Se a pessoa preta não tiver letramento racial, ela própria vai enxergar o branco como salvador. Eu conheço vários casais assim, em que a pessoa branca entende, e a pessoa negra entende que aquele branco veio para salvar, para trazer aquela redenção, né? E a pessoa branca também, ela entende que, poxa, o pretinho sofre racismo, teve uma vida tão sofrida, mas a gente se encontrou e eu vou trazer a verdadeira felicidade para essa pessoa. Gente, esse pensamento, ele é muito colonial. E por mais que ele, às vezes, seja bem intencionado, né? Ele esteja ali com uma roupagem de amor, enxergar que o outro está numa categoria inferior, ainda que simbolicamente, como o Franz Fanon coloca, em si mesmo já é violento, já é agressivo e já é um movimento que invisibiliza o outro. É por isso que as relações interraciais,
elas causam tanto dano quando não existe letramento racial das duas partes. Então, é muito importante ler, estudar, assistir aulas sobre essa pauta do letramento racial para que o relacionamento consiga avançar. Mas isso não é exclusividade do casal interracial, não. Todo casal precisa de letramento. Seja letramento racial, seja letramento ancestral, seja letramento espiritual, multiletramentos. Eu falo muito sobre isso. Eu vou fazer uma aula sobre multiletramentos, porque muita gente não sabe o que é letramento ancestral, letramento racial, letramento espiritual, letramento emocional, letramento digital. E hoje, o letramento digital, por exemplo, é fundamental. Mas hoje, se eu entrar nisso, isso é daqui ontem à noite. Vamos lá. Controlador e controlado, é isso. Abusador e abusado, perfeito. Vulnerabilidade diferente de vitimismo, perfeito, André, maravilhoso. Maravilhoso. Gente, vamos para o 5, né? Então, recapitulando o princípio 5, esse sentimento de amor falado aqui está além do amor romântico. É um amor como um ato político, é o amor intencional, é o amor que gera um movimento de transformação coletiva e social. Esse é o amor que é abordado aqui no princípio 5 da filosofia Ubuntu, tá bom? Vamos lá, princípio número 6. A gente ainda tem um tempo de troca para a gente terminar. O 6 é o seguinte: reconhecimento, a necessidade de reconhecer a importância dos outros e valorizar suas contribuições. Gente, esse princípio, ele é um princípio fundamental porque, sem entender que todas as pessoas são essenciais no equilíbrio da coletividade, eu não vou ser capaz realmente de reconhecer o valor do outro. Por que eu estou falando sobre isso, né? Porque a gente vive numa sociedade colonial. Lembra que a gente falou no começo? Na realidade colonial, quem é valorizado? Quem tem diploma, quem fez faculdade, quem ganha bem, quem tem emprego bom, quem ganha 5 dígitos, né? Não é nem 4 mais, né? Agora é 5 dígitos de salário. Essas pessoas é que têm reconhecimento. Quem está na TV, quem é famoso. E aí, qual o outro lado da moeda? Quem não tem essas coisas é desvalorizado. E isso é muito sério. A gente acaba, às vezes, desvalorizando quem não tem visibilidade, por exemplo, nas redes sociais, quem não tem números, né? Quem não é famoso. E aí, sem perceber, a gente invisibiliza pessoas, que é o contrário do reconhecimento. É quando você coloca a pessoa num nível inferior, simbolicamente inferior, que é o que Fanon falou. E aí a gente tem o racismo, que é do branco, ou melhor, do não negro para o negro, mas a gente tem também o auto-ódio, que é entre pessoas pretas. É muito comum esse auto-ódio, principalmente no pós-pandemia, que trouxe várias celebridades de internet, né, para o nosso cotidiano. Então, são pessoas que começam a categorizar o valor do outro por quantos seguidores tem nas redes sociais, pela fama, né, pela visibilidade que a pessoa tem, e aí não reconhece o valor do outro, se for uma pessoa que não tem visibilidade nesse universo, né, da internet. Então, é muito importante ter cuidado com isso, tá bom? E valorizar as contribuições das pessoas dentro das competências delas. Eu não posso ficar num mundo que só valoriza a universidade se eu estou olhando para uma pessoa que, de repente, não terminou o segundo grau, o ensino médio. Eu conheço pessoas que não terminaram o ensino médio, mas são pessoas que têm potência que uma pessoa com doutorado não tem, porque não tem a vivência, né, que essas pessoas têm. É muito importante saber diferenciar isso, né? Senão a gente não consegue valorizar verdadeiramente o outro por quem ele é, tá bom? Bom, vamos lá, próximo. Ah, que legal, Damiana. Fico muito feliz que está ajudando, né? É uma alegria muito grande poder contribuir de alguma maneira através dessa troca, tá bom? Gente, vamos ao princípio número 7, que eu sinto que eu estou prendendo a galera aqui mais do que eu deveria, né? Já passamos de 1 hora, olha só. Número 7.
Matrilinhagem. Isso aqui é fundamental, porque no Ocidente a gente tem uma cultura patriarcal, ou seja, o homem é a referência de poder, de respeito e de reconhecimento, e não a mulher. Nas sociedades africanas, é a mulher. São sociedades de matriz matriarcal. E aí, tem um tesouro escondido aqui, que é o seguinte: na filosofia africana, só existe prosperidade na valorização da mulher, no respeito à mulher. Não há como haver prosperidade sem proteção, emancipação, respeito e valorização das mulheres. Isso não existe possibilidade de haver prosperidade sem esses fatores. Então, esse princípio 7, ele é uma condição para que você encontre prosperidade na vida. Prosperidade financeira, familiar, espiritual. A importância da linhagem materna e da figura feminina é a transmissão de valores e conhecimentos. Ou seja, ao contrário da leitura patriarcal, em que o homem é a referência, na linhagem matriarcal, a mulher que é o útero de todo o universo. Tudo vem da mulher. Então, se eu não valorizo a mulher, é impossível eu, de fato, cultivar valores ancestrais. Então, isso faz com que o machismo, por exemplo, ele seja uma dupla sabotagem, uma dupla autossabotagem. A pessoa machista, ela se sabota porque ela maltrata a mulher, que é o seu próprio povo, sua própria carne, seu próprio sangue, sua própria ancestralidade, e se sabota duplamente porque ela não consegue herdar os frutos da ancestralidade, porque está rompendo com o princípio ancestral, que é o princípio da matrilinhagem. Então, gente, é importante cultivar mulheres na sua vida, especialmente mulheres de culturas não hegemônicas, mulheres pretas, mulheres amarelas, né? Mulheres vermelhas, né? As de etnias indígenas, né? É muito importante ter pessoas assim no teu círculo, né, de relacionamentos. Isso vai potencializar o teu aprendizado, o teu crescimento. Isso vale para todo mundo. Tenha pessoas assim ao teu redor. Por quê? Porque a ancestralidade, ela não depende de estudo. Eu não preciso ler um livro para descobrir minha ancestralidade. Ela já corre nas minhas veias. Então, esse saber ancestral, ele já é herdado. Todos nós herdamos, mas as mulheres, elas têm uma potência específica com relação a isso, porque é delas que vem todo esse repertório ancestral, né? A civilização precisa da mulher para poder ter a continuidade. Então, as mulheres já vêm com isso no sangue, na própria ancestralidade. Por isso é tão importante cultivá-las. Gente, o oitavo princípio, ele diz que você deve trabalhar em conjunto para atingir um objetivo. Primeiro ele falou, lembra daquele princípio que falou de pessoas com objetivos comuns? É parecido com esse princípio, mas não é a mesma coisa. Agora é trabalhar em conjunto, ou seja, não dá para, num esforço sozinho, você alcançar um bem para a coletividade. Vou dar o próprio exemplo do coletivo para os pretos, né? A gente percebeu em determinado ponto que não dava para acessar o meio corporativo, porque a gente não tinha pessoas nas empresas. E a gente começou a fazer parcerias. Fizemos parceria com o Degase, fizemos parceria com a Rede Nacional da Primeira Infância, e aí surgiu parcerias com várias instituições, institutos que trabalham com a primeira infância, e dessas parcerias vieram convites de universidades, que primeiro foi a UERJ, depois foi a pós-graduação no Ministério Público, depois foi a Universidade de Estácio Frissá, que vai ter até uma live no dia 11 agora, sobre letramento racial. Então foram essas parcerias que permitiram a gente acessar outros setores da sociedade. Então, sozinho, a gente jamais poderia acessar
essas outras organizações. Então, isso se chama intersetorialidade. Você precisa estar conectado a outros setores para poder acessar outras instituições, que é a interinstitucionalidade. Isso é fundamental para você ter mais relevância, autoridade e recorrência, seja em qual for o nicho profissional, pessoal ou familiar. Relevância, autoridade e recorrência só se acessa através de conexões, trabalho conjunto. Sozinho é impossível se tornar relevante, porque se você está sozinho, você vai ser relevante para quem? Na verdade, você tem que estar conectado com alguém. A mesma coisa a autoridade. Você vai ter autoridade com quem se você está isolado? É na relação que você adquire autoridade. E a recorrência, o que é recorrência? É te chamarem de novo, te contratarem de novo, te buscarem de novo. Você só acessa a recorrência se você faz conexões, parcerias, projetos conjuntos. Então, esse princípio 8 é o princípio, talvez, principal, né, do crescimento em qualquer área da vida que você desejar crescer no seu projeto profissional, no seu projeto acadêmico. Não faça nada sozinho, gente. Procure sempre, de preferência, instituições para caminhar junto. Eu dei 2 exemplos aqui, né? O IDBR e o programa Ubuntu Vetor Brasil. Mas acabei de falar mais 2. Ó. Rede Nacional da Primeira Infância, as universidades sempre têm possibilidade também de parceria, de estágios. Procuram instituições para vocês caminharem juntos. Se eu for falar aqui quantas instituições eu caminho junto, nossa, vai dar 10 horas eu não vou ter terminado. Ó, IDBR, Programa Ubuntu Vetor Brasil, Adultos no Espectro, Secretaria Municipal de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduação de crianças, adolescentes e famílias do Ministério Público. Ó, 6, só falando assim, que eu lembro agora, mas tem muitas outras. Então, esteja sempre conectado a instituições. Dessa maneira, você nunca vai perder a sua autoridade, relevância e recorrência, tá bom? Você falou de mulheres, lembrei das revoluções, suas bases tiveram elas juntando, que de alguma forma foram se tornaram invisibilizadas. Exatamente, Denilson, e é muito importante, quando você estuda a história da África, você descobre que se a mulher ela era o centro por África ser matriarcal, por que hoje a mulher é oprimida em África, né? 2 razões. Primeira, a invasão dos europeus, e segunda, o avanço dos povos árabes, que também são patriarcais. O que o europeu e os árabes têm em comum? Eles têm religiões abramínicas, religiões que têm o homem no centro. E aí vem, com essas ocupações, o machismo, o patriarcado, a opressão à mulher, tudo isso vem com a religião muçulmana e com a religião cristã se expandindo no continente africano, infelizmente. Né? Então, é um traço que aqui no Brasil também é muito forte, o feminicídio, estupro, nossa, são taxas assim, assustadoras. Né? Trabalho como voluntário é um programa que ensina português para estrangeiros. Exatamente, é isso, Andréia. Nossa, a Andréia definiu o que eu estou falando. É esse tipo de parceria. Se doe a organizações, grupos, coletivos, rodas de conversas, organizações não governamentais, não importa, procure sempre estar conectado a grupos. Esse é um princípio fundamental da prosperidade, não tenha dúvida disso, tá bom? Gente, próximo princípio é o último. Que legal, Diné, fico muito feliz. Então, já quero te ver na nossa próxima aula de humor, semana que vem, hein? Ó, o último princípio, para a gente acabar, para eu poder abrir para ver se tem perguntas e comentários, é o princípio 9. Pertencimento. Esse é o princípio mais difícil de passar para quem é do Brasil. Porque o brasileiro diz que é brasileiro, não tem nada a ver com o continente africano, que essa história de que eu sou afrodiaspórico é mimimi, vitimismo, é muito complicado.
você convencer uma pessoa brasileira, preta, de que, na verdade, ela é uma pessoa africana. E muito mais difícil é convencer uma pessoa não negra que ela é afrodescendente, porque o continente africano é simplesmente o berço da humanidade. Gente, a ciência branca já fez até um molde do primeiro ser humano nesse planeta. Vocês já viram aquela mulher preta linda? Descobriram que ela é o ancestral universal de todos nós. Isso já é conhecimento da própria ciência branca. Isso não teoria da conspiração, não é uma ideia de um grupo de esquerda, não, isso é ciência. Então, isso já está dado, já está posto, tá? É um fato, perfeito? Pertencimento, a ideia de que todos fazem parte de uma comunidade e têm um papel a desempenhar. Então, indo além dessa ideia biogenética ancestral, quando você olha em termos sociais, família, o bairro, a empresa, o local de adoração, para quem segue alguma religião, tudo isso são grupos. E um grupo, ele é feito de pessoas que pertencem a esse grupo. Então, o senso de pertencimento é fundamental para qualquer coisa avançar. Sem esse senso, não existe avanço, tá bom? E você só gera isso através de letramento também. Por isso que eu falei tanto de letramento nessa troca, né? Que você precisa se entender como alguém que é parte de algo. E a alienação, que é uma coisa muito forte na sociedade capitalista, porque a ideia da alienação é, quanto menos consciente uma pessoa for do seu trabalho, menos ela vai exigir por ele. E isso é tudo que o patrão quer nesse mundo, né? Um empregado que não é consciente do que ele produz. E aí, isso acaba afetando as nossas relações. A gente, normalmente, não tem consciência do nosso valor nas relações em que a gente se dedica. Relação familiar, relação parental, relação conjugal, relação profissional, relação até mesmo fraterna, de amizade. A gente não costuma mensurar, a gente não costuma ter dimensão da nossa importância nas relações. E, gente, é muito importante que a gente se aproprie dessa importância. Eu aprendi isso quando eu era adolescente. Eu li um livro chamado Marketing Pessoal, daquele Laí Ribeiro, e ele falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele falou assim, nunca use esse termo de nada, não foi nada, quando uma pessoa agradecer a você. Se a pessoa te agradecer, você não fala, não foi nada, de nada. Sempre valorize o que você faz. E ele dá até um conselho, ele fala assim, responda, eu sei que você faria o mesmo por mim. Eu fiz isso porque eu te valorizo. Eu fiz isso porque eu te honro. Para a pessoa entender que existe um peso naquilo que você faz por ela. É por isso que a gente diz obrigado. O que é obrigado na língua portuguesa? Obrigado quer dizer que você é obrigado. Você está obrigado àquela pessoa pelo que ela fez por você. Essa é a ideia do obrigado. Você fica preso, você fica conectado a quem te serve, a quem torna a sua vida melhor. Então, é muito importante que você sempre deixe bem escurecido, bem evidente que você sabe do valor que você entrega nos lugares, no teu trabalho, no teu casamento, no teu namoro, nas tuas amizades, nas tuas relações profissionais. Não deixe as pessoas perceberem que você não está consciente do valor da contribuição que você dá. Isso é muito importante para que você não só se valorize, mas que também as outras pessoas entendam o seu valor e te valorizem. Se você não se valorizar primeiro, ninguém vai te valorizar, não tenha dúvida disso. Por isso que esse princípio 9 é tão importante. Você precisa entender o teu valor na coletividade e sublinhar esse valor para que todas as pessoas em volta saibam que você sabe desse valor, está consciente dele e que espera honra, reconhecimento
e valorização a partir da entrega que você está oferecendo. Tá certo? Então, aqui, gente, eu fecho esse princípio. Ah, é verdade. Morelismo africano, sim, sim, exatamente. O morelismo africano é fundamental nessa troca. Obrigado, Cris, não tinha visto. O morelismo africano é a chave aqui. Trabalho, estudei, morei em um quilombo, o princípio 9 norteia a vida quilombola, é isso aí. E a gente que não está em quilombo precisa sublinhar para as outras pessoas que a gente sabe do valor que a gente tem. Senão, eles se aproveitam da realidade racista do Brasil e tentam nos valorizar para que a gente aceite menos do que nós merecemos. Perfeito? Gente, aqui eu abro para vocês, para quem quiser levantar a mão, fazer pergunta, comentários. A gente já está encerrando, né? Começamos às 7, olha só. 2 horas de encontro já. Mas eu acho que começamos a gravar quase 7h30, né? Então é 1h30. Mas se alguém tiver comentários, perguntas, vou tirar a apresentação aqui, para a gente poder se ver. A Damiana já levantou a mão. Pode falar, se quiser abrir a câmera, fica à vontade também. Cris, obrigado. Cleide, que legal. Que bom que você gostou da nossa troca, minha irmã. Já estou tirando a apresentação para poder ver. Quem quiser entrar com a câmera. Pronto. Perguntas, comentários. Salve, minha irmã. Damiana, se quiser pode falar. Ah, não consegue abrir o microfone? Ih, eu devo ter travado seu microfone, perdão. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Damiana. Ah, tá, já sei o que eu tenho que fazer. Tem que liberar aqui o microfone. Pronto, já pode liberar o microfone. Liberei. Boa noite, só agradecer, achei essa conversa assim, super interessante, eu fiquei aqui pensando em várias possibilidades, adorei a filosofia, estou aprendendo ainda, estou no início, esses princípios para mim foram assim, coisas que alguns eu já pratico, e os que já pratico, você me deu uma outra visão de abrir mais isso foi incrível. E isso aqui para mim assim eu tenho um grupo que é um coletivo, sou do coletivo da Fiocruz, eu não sei se foi nesse ou se foi no outro grupo que eu também tenho, que veio esse link me inscrever nesse curso, e foi super, assim, para mim está sendo muito importante, muito interessante, só queria te agradecer realmente, você está colocando todo esse conhecimento seu para todos, eu acho que para mim está sendo muito edificante. Queria agradecer e desejar uma boa noite para você e boa noite para todos. Tamo junto, irmã. Obrigado. Esse conhecimento é nosso, né? Na realidade, é uma partilha, porque tudo isso eu só aprendo através de vocês também, né? Trocando com vocês aí ao longo desses anos. Já são 5 anos no Coletivo Pais Pretos, né? Então, todo dia eu estou aprendendo, principalmente com as mulheres pretas, né? Vocês são toda a nossa riqueza, toda a nossa prosperidade vem da mulher preta, né? O homem preto que não sabe disso perde muito, né? Esse conhecimento é fundamental, e mais do conhecimento, né? O que eu falei, aquilombamento, né? Esse afeto, essa troca é muito importante. Te agradeço pela tua presença, obrigado por estar aqui. Eu cresço muito através de você, irmã. Eu sou porque nós somos. Obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário aí para gente? Ó, quem desejar, eu já vou, a partir desse momento, eu já vou salvar, né, o conteúdo e vou enviar o link da gravação junto com o e-book também, né? E aí, se tiver perguntas, eu vou incluir as perguntas no e-book também. Vou escrever lá e vou botar uma seção de perguntas que vai ficar mais rico, né, o nosso e-book. Eu já vi que teve perguntas aqui no chat durante, e aí eu vou botar também essas perguntas que surgiram no e-book com resposta para ficar um material ainda mais rico para vocês, tá bom? É isso, gente. Mais alguém tem pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. Denilson, pertencimento. Ah, legal. Muito bom, muito bom.
Isso, comunidade local e comunidade regional. Inclusive, falando nisso, Denilson, a ancestralidade do povo iorubá coloca que o relacionamento do povo com a comunidade, com a família e com a ancestralidade é fundamental para você se conhecer, né? Sem essa conexão, não há autoconhecimento, né? Então, é muito importante essa partilha tua. Obrigada. Você tem uma pergunta, meu irmão? Fica à vontade. Pode falar. Eu tenho só uma colaboração, porque foi isso que quando você falou em pertencimento, né, da comunidade, que o Butum, ele prega, né, no princípio 9, aí eu lembrei que uma professora, numa palestra, acho que do Acre, e aí ela estava falando que mesmo os acrianos, entendeu, eles não têm esse pertencimento de ser da Amazônia, eles não se reconhecem como Amazônia. Como você pergunta para alguns, por isso que eu coloco alguns, entendeu? Eu sou acriano, eu sou acriano. E aí eu também coloquei isso porque eu sou de Belém do Pará, e Belém do Pará a gente tem, né, a metrópole da Amazônia. Então, ela é reconhecida como a cidade, a metrópole da Amazônia. E tem belenense, paraense, que não se reconhece como Amazônia, né, entendeu? Aí fala de um outro local, né? Lugar de fala e não se apropria disso. É interessante, né? Eu falei isso, e é muito importante esse pertencimento, esse reconhecimento, né, da comunidade local. A gente vê muito isso nas comunidades quilombolas. Né? E tem uma também, acho que foi uma palestra, foi até um artigo com relação ao quilombo dos macacos, no Rio de Janeiro. Não, Água dos Macacos, se eu não me engano, que é engraçado como a Marinha, né, como uma força nacional, ela toma de conta das mediações onde esse quilombo eles fica inserido. Aí eles não dão a certificação da terra, né, do território, do pertencimento, e aí supostamente ele tem que arcar com o que aquela comunidade necessita. Só o que ele faz para, assim, né, entre aspas, expulsar eles de lá? Não tem água, não tem luz, entendeu? Então, de alguma forma, ele começa a melindrar, a limar, entendeu? Alguns benefícios que podem... Isso é muito interessante, professor. Eu esqueci, parece que é Praia Vermelha, é uma revista Praia Vermelha. A professora, ela fez estudo de serviço social. Essa Praia Vermelha e ela fez esse estudo, aí eu sempre guardo isso, sempre eu lembro, entendeu? É engraçado, né? Quer dizer, né? Propriedade da União, entre aspas, e aí ela poderia muito bem, entendeu? Ele está muito bem obrigado, né? Na suprição, né? Com relação ao suprimento, né? Na necessidade do alimento, da vacina, de uma medicação. Isso, com certeza, como força, né? Uma força nacional, isso teria, de alguma forma, viria mais rapidamente para eles, e não é, entendeu? Ela até coloca isso aí, entre aspas, entendeu? Eles começam a limar, então falta água, falta luz, não sei o quê, não sei o quê. O que ele, na verdade, qual é o entendimento da história? Que eles começam a minar essa comunidade para ela, né? Quem não suporta o que você está falando, entendeu? Arrumar um outro meio, não vou ficar aqui não, porque a gente tem tanta dificuldade, tanta necessidade, e arruma um outro meio. É por isso que a gente tem também essas migrações que a gente não entende, né? Que é o êxodo. E, na verdade, esse êxodo ele já não se transforma mais em rural, ele é urbano. Ele sai de uma propriedade que é minha, por isso que é um marco temporal, né? Não é um marco temporal, que é uma briga, né? Sim. Puxando, né, para os povos originários. Perfeito, perfeito, irmão. A tua fala é perfeita, porque o Silvio de Almeida fala que o racismo é uma tecnologia por isso, porque ela faz com que essa pessoa perca o orgulho de pertencer a esse território, e aí ela perde essa referência da territorialidade e não se sente pertencente àquele lugar, seja ele a floresta, seja o quilombo, seja a comunidade, no caso da favela, e ela sai desse lugar sendo uma pessoa sem história, sem origem, sem qualquer conexão
territorial e até ancestral com o espaço que ocupa. E aí, como diz o Garvey, né? Uma pessoa que não conhece a própria história, ela não tem raiz, né? Então, qualquer narrativa prevalece para ela, porque ela não tem nem senso de identidade. Então, é muito mais fácil manipular, controlar, abusar, explorar essas pessoas, porque elas não têm nenhum senso de identidade, de pertencimento, nem de ancestralidade, porque ela acha que ela não tem conexão com nada. Então, essa tua fala é muito importante. E é por isso que isso que a gente chama de letramento, ou a ideia do aquilombamento também faz com que a gente busque essa reconexão com pertencimento ancestral, é tão importante. Porque aí a gente, de fato, recupera essa dignidade. Inclusive, tem até testes hoje de DNA que você faz para saber, né, de que povos você veio, de que lugar exatamente, para você buscar fazer esse caminho de volta, né, como diz a própria Bell Hooks também, esse caminho de volta da ancestralidade, para a gente poder recuperar, de fato, essa autoimagem, né, que a gente no Brasil, infelizmente, não tem. Obrigado pela tua contribuição, meu irmão. Maravilha. Mais alguém tem um comentário? A Maura escreveu: Denilson, essa dificuldade atinge muitos quilombos. É verdade. Situação mais conhecida é a base aérea de Alcântara. Perfeito. É isso. Mais alguém? Ó, já passamos das 9 aqui, hein? Que honra. Nossa, gente, obrigado por essa aula que vocês deram, né? Esses comentários ajudaram muito. Já são, ó, 5 perguntas que vão enriquecer o nosso e-book, o nosso material. Vou mandar para o pessoal que deixou o e-mail cadastrado lá no Simpla e que botou aqui na nossa lista, né, que eu coloquei aqui. Vou enviar também por e-mail esse e-book hoje, tá bom? Gente, quem tiver outras dúvidas, podem me acessar também por e-mail, pelas redes sociais, tá? Que eu sou muito acessível, né? E a gente vai trocando. E a gente se encontra também, quem puder, tá na próxima aula. Eu vou divulgar o link já amanhã do nosso próximo encontro. Não sei se vai ser sábado ou domingo que vem, falando sobre o Moja, né, que é um outro princípio fundamental também. Obrigado a todos, uma ótima semana, boa noite. Denilson, já anotei aqui seu e-mail, já está salvo. Obrigado, meu irmão. Estamos juntos sempre. Cris levantou a mão? É isso mesmo, Cris? Ou foi impressão minha? Se quiser falar, fica à vontade também, minha irmã. Estou fechando aqui, mas quem quiser trazer uma pauta, uma participação, fica à vontade. Bom, é isso, gente. Vamos manter contato sempre, porque juntos somos muito mais fortes. Obrigado, boa noite e ótima semana. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite, Não bateu a foto, obrigada não foi, pela professor? partilha. Viu? Boa noite, tamo junto. Não tirou um print, não foi, professor, da turma? Ih, é verdade, rapaz. Tô faltando. Até para a próxima. Tamo junto, abraço. E, professor, só um minutinho. Eu gosto muito de título de livro, né? O ponto zero da revolução, ela coloca 0, mas eu acho que era o ponto G da revolução, porque ela coloca as mulheres como atores sociais. Então, acho que ela faz um trocadilho. E o segundo sexo também, né? O segundo sexo da Simone. Nossa, eu não sabia, que bacana. Vou procurar esse material, não conhecia esse livro. Da Silvia Frederici, ela é italiana. Uhum. E ela tem... E eu ia fazer uma pergunta para a senhora sobre o tema da redação do Enem, né? Que eu soube foi o trabalho, né? Nossa, que eu tema. quero das mulheres, que eu ia tocar também sobre esse assunto, que estava falando de mulheres, né? Esse empoderamento, né? Esse trabalho. E ela trabalha, a Silvia Frederici, ela tem um livro também, fala sobre isso. Interessante que esse tema veio logo depois dessa publicação que viralizou de uma babá tendo que soprar uma piscina, né, dos filhos de uma influenciadora, e ela colocou a babá para encher uma piscina inflável soprando. Olha só, é o cúmulo do abuso, né, do absurdo.
Nossa, esse país é terrível, meu irmão. Enfim, a gente tem muito para caminhar ainda, né? Como uma colega minha fala, né? O senhor também, né? Nas suas falas, né? Uma luta, ela é antirracista, né? Não tem que ser só, entendeu? Não, racista não, é contra. E isso a gente tem que, como professores da rede pública, tem que começar desde pequenininho, em casa também, no lar, né? A gente trazer para os pequenininhos, primeiro ano, segundo ano, e a gente modifica essa sociedade, porque até então... Principalmente porque na família é um seio, né? Ele tem um tipo de educação e na escola tem um outro. Aí quando você confronta também o que eles têm na família e o que você pode dar, né? Essa luta antirracista na escola, a cabeça dele também ele pode entrar em parafuso, como a gente fala. Mas é desse jeito mesmo. Perfeito. Professora Sônia, eu tenho uma colega que ela faz o doutorado, ela se veste que nem você, entendeu? Ela diz que ela se apropria da vestimenta africana, ela só se veste assim, bem colorido mesmo. Ela deixou e coloca os cabelos trançados também. A máscara branca, pele negra e máscara branca é isso, né? Que o Fanon coloca, né? Que o povo negro, de todas as formas, ele tem que calçar uma máscara. Então, ele tem que se mascarar. Ele não pode se revelar, né? Ele, para toda e qualquer situação. Sim. Ele sabe, né? Ele sabe que contraria, né? Ele é negro, ele sabe, mas, entendeu? Para não, assim, sofrer sanções da sociedade, ele prefere se mascarar. Sim. E eu próprio, eu só posso fazer isso, né? Vestir a barba e tudo mais, porque eu sou servidor público, porque muitas empresas privadas, a pessoa sofre perseguições, cerceamentos, né? Se chegar com um cabelo black, volumoso, uma barba africana, ela sofre perseguições no trabalho, né? Então, isso é uma pauta muito séria no Brasil, infelizmente. Né? A cota, né? Também a lei das cotas, né? A cota nas universidades. Estava conversando com o sobrinho meu, estava falando, teve essa banca de heteroidentificação, ela é terrível muitas das vezes, porque, né, é pardo negro, e ela é composta, às vezes, por negros, né? Sim. E muitas das vezes eles, entendeu? Agora, esse mecanismo que a gente tem que entender muito bem, né? Como ele falou, Denilson, às vezes é uma conversinha no bastidor, que ela conhece filho de fulano, é o meu sobrinho, né? É um primo meu que está prestando, aí ela começa a absorver. Ele me falou que ele está pela cota também, ele é federal do Pará. A posição dele é 529 numa lista enorme. Aí, resumo da história, entendeu? Nunca vai ser chamado. Acaba o curso, né? E essa bolsa, né? Vamos supor que era de direito, ele não vai conseguir obtê-la. Meu filho, mas é assim mesmo, é o sistema, é o racismo institucional que continua a prevalecer. Que bom que a gente ocupa esses espaços, né, professor? Sim, fundamental. Apesar de baterem, né, mas a gente tem agora os NEAB, né, o núcleo da educação. Você também é professor, né? Sou da rede pública. Maravilha, nossa. Ensino religioso, sou cientista da religião e trabalho com ensino religioso e filosofia. Mas eu tenho 3 graduações, sou pedagogo, matemático, aí eu fui formando. E hoje eu estou mestrando em ciência da religião. Maravilha, nossa, que prazer te conhecer, Denilson. Obrigado pela tua presença, estou muito feliz de ter tido essa troca com você. Eu que agradeço, professor. E foi aos 44. Na verdade, eu tinha feito minha inscrição pelo Gmail, e aí é um e-mail que eu não abro, aí eu fiz esse, por isso que eu uso esse aqui, o Dedé, eu fiz, olha, ainda está valendo, eu fiz uma chamada pelo e-mail, digo, vou me inscrever. Aí eu consegui entrar no Meet e foi valoroso. A gente aprende um pouquinho. Tamo junto, meu irmão. Boa noite para você, boa semana. Eu que agradeço, professor. Fica com Deus também. Tá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.